Imagine o interior da mente humana como uma sala de julgamento silenciosa, onde pensamentos, desejos e atitudes são avaliados antes mesmo de virem à tona. Deus presenteou o ser humano com uma consciência, uma espécie de tribunal interior que acusa, defende e julga cada intenção e ação. Desde o início, esse senso moral opera em cada pessoa, guiando pelo que é certo e advertindo contra o erro. A consciência não age isoladamente. Ela é moldada pela lei moral inscrita por Deus no coração humano, pelas verdades das Escrituras e pelas normas influenciadas pelo convívio familiar, pela igreja e pela sociedade. Quando dirigida pela verdade, esse tribunal interior se torna uma poderosa aliada na busca pela santidade e integridade. Se negligenciada ou corrompida, pode levar à insensibilidade e aos desvios mais profundos. Eu sou o professor Azeniel, e nesta lição 6, a consciência, o tribunal interior, vamos explorar como Deus utiliza essa faculdade para orientar nossa vida espiritual e moral. Veremos o peso dessa responsabilidade e a importância de manter nossa consciência sensível, ajustada pela palavra de Deus, para vivermos em paz com o Senhor e com as pessoas. Esse compromisso de zelar por uma consciência sem ofensa está destacado por Paulo em nosso texto áureo. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. O texto áureo resume de forma exemplar a postura que todo cristão deve buscar. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ad 24:16. Nesse versículo, Paulo revela seu compromisso diário em manter sua consciência limpa e íntegra, não apenas diante de Deus, mas também nas relações humanas. Seu objetivo era viver de modo que nenhuma acusação, divina ou humana, pudesse comprometer a paz interior e a transparência ética do seu coração. Essa busca contínua por uma consciência sem ofensa é uma expressão de maturidade espiritual e de respeito profundo à vontade de Deus. Mostra que a verdadeira integridade não se manifesta apenas na religiosidade pessoal, mas também no compromisso com o próximo e com a justiça nas relações sociais. Após refletirmos sobre o texto áureo, vamos para a verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A verdade prática deste estudo é clara e atual. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para manter sempre uma boa consciência. Vivendo em uma sociedade que relativiza valores e constantemente desafia os princípios bíblicos, o seguidor de Cristo deve fortalecer sua consciência pela palavra de Deus, não pelos padrões mutáveis do tempo. A sã doutrina, o ensino seguro, equilibrado e fiel da Escritura, serve como bússola para a alma. Ela educa, corrige e protege a consciência contra a insensibilidade e legalismo, garantindo discernimento para diferenciar o bem do mal, mesmo em meio à pressão cultural. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. No segundo tópico, vamos ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Já no terceiro e último tópico, vamos alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Vamos para a introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Deus dotou o ser humano de uma faculdade espiritual e moral única, a consciência. Diferentemente dos animais, o homem possui uma capacidade inata de discernir entre o certo e o errado, de experimentar culpa, remorso e aprovação interior.
Essa faculdade funciona como um instrumento divino, acusando quando transgredimos, defendendo quando agimos retamente e julgando constantemente nossas ações e intenções. A consciência é, portanto, um reflexo da natureza de Deus em nós, uma marca indelével que nos diferencia e nos responsabiliza moralmente por cada decisão tomada. Ela opera de forma contínua, silenciosa, mas perceptível, ecoando em nossa alma como uma voz que não podemos simplesmente ignorar. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que compreender que a consciência é um dom de Deus nos chama à seriedade e responsabilidade pessoal. Não se trata apenas de um sentimento abstrato, mas de um mecanismo divino que nos conduz ao arrependimento, à justiça e ao crescimento espiritual. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. A consciência humana não atua isoladamente, mas é educada e calibrada por referências externas e internas. Ela opera, primeiramente, de acordo com uma lei moral universal, gravada na alma de todos, aquilo que chamamos de direito natural ou lei da natureza, perceptível independentemente de cultura ou religião. Para o cristão, contudo, a consciência é principalmente ajustada pela luz das Escrituras Sagradas. Além disso, outras fontes normativas importantes incluem a família, a igreja e até mesmo o Estado, que estabelecem padrões e ajudam a formar diretrizes morais e sociais. Assim, a consciência age como examinadora e juíza de todas as ações, pensamentos e escolhas, emitindo sempre um parecer interno sobre o comportamento humano. Agora, explique para os seus alunos que o desenvolvimento de uma consciência sadia exige busca constante pela verdade divina, contato próximo com a palavra de Deus e abertura para ensinamentos corretos nos ambientes familiar, eclesiástico e social. Uma consciência bem treinada é essencial para agradar a Deus e viver em harmonia com o próximo. Aqui concluímos a introdução. Agora vamos dar início ao primeiro tópico. Antes e depois da queda. Tópico 1. A primeira manifestação. Subtópico 1.1. Do grego syneidesis, saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Aprofundando nossa compreensão sobre a natureza da consciência, é fundamental conhecer a origem etimológica dessa faculdade. O termo grego syneidesis, saber com, nos revela algo essencial. A consciência é uma faculdade inata, presente desde o nascimento em todo ser humano. Não é algo construído ou desenvolvido apenas por instrução exterior. É um sensor espiritual e moral já instalado na alma de cada pessoa, funcionando de modo contínuo, ainda que silencioso. Assim como um mecanismo de monitoramento avalia constantemente os sistemas de uma máquina, a consciência opera incessantemente, observando, avaliando e emitindo parecer sobre nossas ações, pensamentos e intenções. Essa capacidade inata nos diferencia dos demais seres e nos responsabiliza moralmente por cada decisão tomada. Agora procure deixar claro para os seus alunos que a consciência não é adquirida, nem é privilégio de poucos. É um presente universal de Deus, presente em todo ser humano desde o nascimento, capacitando-o naturalmente a discernir entre o certo e o errado. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Como já vimos, a consciência é uma faculdade inata e universal. Contudo, há um debate teológico legítimo quanto à sua localização exata na natureza humana. Alguns teólogos entendem que a consciência reside na alma, enquanto outros defendem que opera primariamente no espírito. Não há consenso absoluto sobre esse ponto. Essa capacidade de discernimento
não é periférica à experiência humana, é central. Funciona como bússola moral interior, guiando o indivíduo nas escolhas cotidianas e nas decisões que definem sua trajetória espiritual e pessoal. No próximo slide, veremos um exemplo histórico de como essa consciência se manifestou na experiência dos primeiros seres humanos. Agora procure explicar para os seus alunos que, independentemente de onde a consciência resida, alma ou espírito, sua função é inegável: orientar cada pessoa na distinção entre o certo e o errado, capacitando-a a fazer escolhas moralmente responsáveis diante de Deus e do próximo. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 e capítulo 3, versículos 6 ao 10 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como lemos na referência, Deus estabeleceu ao homem uma lei moral específica, uma ordem clara e determinada. O Senhor permitiu que Adão comesse livremente de qualquer árvore do jardim, mas estabeleceu uma proibição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Essa ordem revelava não apenas um mandamento, mas um teste de lealdade e obediência. Fazendo a transição para Gênesis 3, versículos 6 ao 10, vemos o resultado imediato quando aquela ordem foi transgredida. Após comerem do fruto proibido, a consciência de Adão e Eva foi despertada de forma traumática. Os olhos foram abertos para o conhecimento da nudez da culpa e da vergonha. Reações que a consciência provocou instantaneamente. O medo tomou conta deles, e buscaram se esconder da presença de Deus. Esse é o funcionamento inaugural da consciência acusadora: a culpa, o medo e o remorso que acompanham a transgressão moral. Agora explique para os seus alunos que a primeira manifestação da consciência na experiência humana foi justamente essa: um testemunho silencioso, mas profundo, de que haviam transgredido a ordem divina, produzindo culpa, vergonha e o desejo de fuga. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Retomando o que já analisamos no slide anterior, Deus não estabeleceu uma lei vaga ou ambígua. A ordem divina era específica e cristalina: a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porém, o mais importante ainda era o anúncio da consequência. A penalidade deixava claro que a desobediência não seria sem custo. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era apenas um aviso. Era a revelação de uma realidade espiritual. O pecado produz morte. Essa declaração divina estabelecia um princípio universal que ecoaria por toda a história da humanidade. A morte aqui mencionada não é apenas física, mas espiritual. Separação de Deus, a fonte de toda a vida. Deus foi absolutamente claro quanto à gravidade da desobediência, oferecendo ao homem toda a clareza necessária para tomar uma decisão consciente e responsável. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que, quando Deus estabelece um mandamento e anuncia sua penalidade, está oferecendo ao ser humano clareza moral completa. Não há desculpa possível de ignorância quando a vontade divina é comunicada com tamanha precisão e objetividade. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência: culpa, vergonha e medo. Como vimos nos slides anteriores, Deus estabeleceu uma ordem clara e uma penalidade precisa. Porém, o homem escolheu transgredir, e no exato momento em que a desobediência ocorreu, a consciência começou seu funcionamento acusativo, não como um julgamento externo, mas como uma voz interna profunda e inescapável. Adão experimentou simultaneamente culpa pela violação cometida,
vergonha pela condição moral em que se viu e medo diante da penalidade anunciada e da presença de Deus. Essa tríade, culpa, vergonha e medo, revela o caráter triplo do funcionamento acusador da consciência. Não é uma reação superficial, é um testemunho interior que toca a alma, expondo a realidade do pecado e suas consequências. A consciência não oferece desculpas, ela acusa, ela condena, ela produz desconforto que o ser humano não consegue ignorar ou silenciar facilmente. Agora explique para os seus alunos que a consciência funciona como juíza interna, operando com precisão quando o pecado é cometido. Culpa, vergonha e medo são sinais de que a consciência está cumprindo seu papel, alertar-nos sobre a transgressão moral. Aqui concluímos o subtópico 1.1, a primeira manifestação. Agora vamos dar início ao próximo. O direito natural. Subtópico 1.2. Todo o ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Avançando em nosso entendimento sobre a consciência e sua operação, chegamos a um princípio fundamental. Todo ser humano, independentemente de sua origem, cultura ou religião, nasce equipado com um conteúdo normativo básico gravado em sua alma. Essa é a lei moral, também conhecida como lei da natureza ou direito natural. Não é algo ensinado pela sociedade ou pela família, mas algo intrínseco à natureza humana, presente universalmente. Essa lei moral universal explica por que, mesmo em civilizações completamente separadas e sem contato entre si, encontramos princípios éticos semelhantes: a proibição do assassinato, o respeito pela propriedade, a honra aos pais. Não é coincidência, é reflexo dessa lei natural inscrita no coração de todos. A consciência opera justamente baseada nesse conteúdo normativo fundamental, permitindo que cada pessoa discirna entre o bem e o mal, mesmo sem acesso a ensinamentos religiosos formais. Agora procure deixar claro para os seus alunos que essa lei moral universal não é construção humana, mas um presente divino que capacita toda pessoa a reconhecer certo do errado, tornando-a responsável moralmente perante Deus. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 8, e experimentou uma trágica consequência. Acompanhe comigo no versículo 8, diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Como lemos na referência, Caim matou seu próprio irmão Abel. Esse não foi um crime em abstracto, foi a violação de um dos princípios mais fundamentais da lei moral natural, o direito à vida e a proibição de assassinato. Caim, sem ter recebido a lei mosaica, que viria séculos depois com Moisés, sem legislação humana que o pudesse condenar formalmente, ainda assim feriu gravemente o direito natural inscrito em sua alma. Esse episódio é crucial para demonstrar que a lei moral não é invenção religiosa posterior. Ela existe anterior a qualquer código legal escrito. Caim conhecia, por sua própria consciência e pela lei natural, que tirar a vida de seu irmão era errado. Sua ação não foi cometida em ignorância, mas em rebelião consciente contra aquilo que sua alma já sabia ser correto. No próximo slide, veremos como Caim experimentou as consequências trágicas dessa transgressão e como sua consciência reagiu ao crime cometido. Agora, procure explicar para os seus alunos que o caso de Caim prova que a lei moral natural antecede qualquer legislação humana ou religiosa. Estava viva em sua consciência, acusando-o mesmo antes de qualquer julgamento externo. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Após cometer o homicídio de seu irmão, a consciência de Caim começou seu trabalho acusador com intensidade devastadora. Ele não experimentou alívio ou indiferença, experimentou uma aflição profunda, uma pesada culpa que invadiu sua alma. A gravidade do seu pecado produziu uma reação igualmente grave na consciência.
A percepção de Caim sobre seu próprio estado era de desespero moral. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Essa confissão revela algo importante sobre o funcionamento da consciência. Ela não apenas acusa, mas também avalia a magnitude do pecado cometido. Caim reconhecia que havia transgredido de forma tão grave que sua maldade superava qualquer possibilidade de perdão. Embora essa percepção fosse distorcida pelo desespero, pois nenhum pecado é realmente imperdoável para Deus, ela demonstra que a consciência opera com discernimento sobre a seriedade moral de nossas ações. Agora, explique para os seus alunos que a consciência não apenas identifica o pecado, ela o avalia em sua gravidade e produz aflição proporcional à transgressão cometida, tornando impossível ignorar ou minimizar o mal que fazemos. Íope da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmos capítulo 139, versículos 7 e 8, e Jonas capítulo 1, versículo 3 ao 12. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Como lemos na referência, Davi expressa uma verdade profunda e inescapável. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Não há lugar no universo, seja nas alturas celestiais, seja nas profundezas da morte, onde alguém possa fugir de Deus. Essa onipresença divina é ao mesmo tempo conforto para os fiéis e terror para os transgressores. Essa mesma verdade se manifesta dramaticamente na história de Caim. Após assassinar Abel, sua consciência pesou terrivelmente. Ele confessou a Deus em Gênesis 4, versículo 13 e 14. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Caim reconheceu que seria impossível viver em paz com uma consciência acusadora. Tentaria se esconder de Deus, mas sabia que não poderia escapar de sua presença. Jonas experimentou essa mesma impossibilidade. Em Jonas capítulo 1, versículo 3 ao 12, ao receber o chamado para pregar em Nínive, ele tentou fugir da presença do Senhor, embarcando num navio rumo a Tarsis. Mas Deus enviou tempestade que o alcançou, mostrando-lhe que não há fuga possível. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Deus está em toda parte, vê tudo, conhece tudo. Agora procure deixar claro para os seus alunos que, quando a consciência nos acusa por causa do pecado, não há refúgio na fuga. Deus está presente em todo lugar, e a única saída é o arrependimento sincero e a confissão diante dele. Aqui concluímos o subtópico 1.2, o direito natural. Agora vamos dar início ao próximo. Escrita no coração, subtópico 1.3. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Romanos capítulo 2, versículo 15. Prosseguindo em nossa análise sobre a universalidade da consciência e da lei moral, chegamos a um texto fundamental na Epístola aos Romanos que sintetiza essa verdade. Paulo, em Romanos 2, versículo 12 ao 16, estabelece uma distinção importante entre dois grupos: os que possuem a lei mosaica escrita, os judeus, e os gentios que não a receberam formalmente. Contudo, o apóstolo revela algo notável. Essa distinção não é tão fundamental quanto parece. Paulo enfatiza que os gentios, mesmo sem a lei de Moisés, mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em outras palavras, todos os seres humanos possuem naturalmente essa lei moral universal gravada em suas almas. A consciência, portanto, funciona em todos.
judeus e gentios, testificando sobre o certo e o errado, quer acusando-os, quer defendendo-os. Essa revelação é crucial. Deus não criou dois sistemas morais diferentes, um para os judeus e outro para os gentios. A lei moral é uma, universal, transcendente, inscrita no coração de toda a humanidade. Assim, no dia do juízo final, Deus julgará todos com perfeita justiça, usando como critério exatamente esse conhecimento moral que cada um possui, a lei escrita em seu coração e o testemunho de sua consciência. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a lei moral não é exclusividade dos que recebem a Bíblia. Todo ser humano, independentemente de sua religião ou cultura, nasce com essa bússola moral, responsabilizando-se moralmente perante Deus por aquilo que sua consciência já conhece ser certo ou errado. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. Como vimos no slide anterior, Paulo estabelece que todos os seres humanos possuem a lei moral escrita no coração. Agora, ele vai ao ponto central. É precisamente baseada nessa lei geral e universal que a consciência realiza sua função primordial. A consciência não inventa suas próprias regras morais. Ela opera segundo esse padrão objetivo já inscrito na alma de cada pessoa. Paulo usa uma expressão que captura perfeitamente o duplo funcionamento da consciência. Ela atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, versículo 15. Quando uma pessoa transgride o que sua consciência sabe ser errado, ela é acusada. Quando uma pessoa age de acordo com a lei moral natural, sua consciência a defende, oferecendo aprovação interior e paz. A consciência, portanto, é um árbitro imparcial que se submete inteiramente àquela lei moral universal. Não é ela que estabelece os critérios, mas os aplica fielmente. Isso significa que nenhum ser humano pode alegar ignorância moral. Sua própria consciência, baseada na lei inscrita em seu coração, é testemunha perpétua de suas ações, acusando ou defendendo constantemente. Agora, procure explicar para os seus alunos que a consciência não é legisladora, mas executora. Ela aplica a lei moral universal que toda pessoa já conhece, acusando o transgressor e defendendo aquele que age retamente. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural. A escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Avançando em nosso entendimento sobre a relação entre a lei moral universal e a lei de Moisés, chegamos a um ponto crucial na história bíblica. O que ocorreu quando Deus entregou a lei aos hebreus no Monte Sinai foi algo que os teólogos chamam de positivação do direito natural. Em outras palavras, Deus transformou aquilo que era unicamente lei moral interior em lei escrita, codificada em pedra. Os 10 mandamentos não eram princípios totalmente novos e desconhecidos. Eram, na verdade, a formalização e escrita dos preceitos já conhecidos universalmente. Aqueles princípios que a consciência de toda pessoa já reconhecia como verdadeiros. Por exemplo, a proibição de matar, Êxodo 20, versículo 13, não foi uma inovação divina para Israel. Era um princípio que Caim já conhecia, que Noé já conhecia, que todas as nações conheciam. Deus, contudo, decidiu codificar essa lei, transformando-a em mandamento escrito para instruir, orientar e responsabilizar formalmente o povo escolhido. Essa ação divina de formalizar o direito natural não a extinguiu, apenas a tornou mais explícita, mais objetiva, mais facilmente compreendida e ensinada. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a lei mosaica não criou uma moralidade nova, mas formalizou aquela que já estava inscrita no coração humano, tornando-a clara, pública e inquestionável para Israel e para toda a humanidade. Além disso, houve ampla regulação da vida civil. Direito de propriedade e direito de família, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais,
Levítico 1 ao 7. Ultrapassando a simples codificação dos 10 mandamentos, a lei mosaica foi muito além. Além de formalizar os princípios morais universais, Deus estabeleceu uma regulamentação abrangente de toda a vida civil e social de Israel. Houve normas detalhadas sobre direito de propriedade, como se reparava uma injustiça, como se protegia o bem alheio, Êxodo 22. Houve legislação sobre direitos de família, como se regulavam casamentos, divórcios e sucessões, Deuteronômio 24. Esses eram ordenamentos específicos que orientavam a convivência social e refletiam os princípios de justiça derivados da lei moral. Além da regulação civil, a lei também incluiu dimensões cerimoniais. Os livros de Levítico, especialmente capítulos 1 a 7, estabeleciam minuciosamente como Israel deveria oferecer sacrifícios a Deus, como deveria realizar seu culto, como deveria se aproximar do Senhor. Essas leis cerimoniais tinham função pedagógica e espiritual, não eram arbitrárias, mas ensinavam verdades sobre santidade, redenção e relacionamento com Deus. Assim, a lei mosaica operava em 3 níveis: moral, civil e cerimonial, cada um cumprindo um propósito específico na vida do povo escolhido. Agora, explique para os seus alunos que a lei de Moisés não era apenas religiosa ou moral, era um sistema completo que regulava a totalidade da vida humana, refletindo a vontade de Deus para a sociedade, a família e a adoração. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Retomando o que já exploramos sobre a universalidade da lei moral, é importante reconhecer um fato histórico fundamental. Antes mesmo de Deus entregar a lei escrita no Sinai, outras civilizações antigas já possuíam seus próprios sistemas legais e normativos. Isso não aconteceu por acaso. É uma evidência poderosa de que a lei moral natural, inscrita no coração humano, sempre impulsionou a formação de estruturas sociais organizadas e justas. Essas sociedades, mesmo sem acesso direto à revelação divina que Israel receberia, desenvolveram códigos de conduta baseados naquela mesma consciência universal. Protegiam direitos básicos, estabeleciam punições para crimes, regulamentavam a vida familiar e a propriedade. Eram tentativas humanas, embora imperfeitas e frequentemente distorcidas pelo pecado, de organizar a sociedade segundo princípios que suas consciências já reconheciam como corretos. No próximo slide, examinaremos alguns desses códigos antigos e veremos como confirmam essa verdade bíblica sobre a lei moral universal. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a presença de leis e códigos morais em sociedades que nunca tiveram contato com a revelação bíblica é prova viva de que Deus gravou seus princípios éticos na consciência de toda a humanidade. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C., Lipit-Ishtar, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792-1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Exemplificando o que mencionamos no slide anterior, a história documenta claramente vários códigos legais de civilizações antigas que demonstram essa verdade. Os principais eram os códigos mesopotâmicos, sistemas legais sofisticados que precederam em muito a lei de Moisés. O código de Ur-Nammu, aproximadamente 2070 a.C., é considerado um dos mais antigos registros legais conhecidos. Depois vieram o código de Lipit-Ishtar, 1850 a.C., e o famoso código de Hammurabi, 1792-1750 a.C., talvez o mais conhecido deles, que continha 282 leis abrangentes regulamentando a vida babilônica. O ponto teologicamente significativo é este. Esses códigos, embora imperfeitos e frequentemente refletindo a corrupção humana e a injustiça, continham princípios fundamentalmente semelhantes aos da lei mosaica. Proibiam o assassinato,
protegiam a propriedade, regulamentavam a família. Isso não é coincidência. O que há de verdadeiramente bom, de genuinamente justo nessas leis humanas, é exatamente aquilo que brota da lei moral escrita no coração de todos os povos, que toda a consciência humana, de alguma forma, reconhece como verdadeiro. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que as similaridades entre os códigos legais de diferentes civilizações antigas comprovam que Deus inscreveu princípios morais universais na consciência humana, princípios que transcendem culturas, geografias e períodos históricos. Aqui concluímos o tópico 1, antes e depois da queda. Agora nosso objetivo é o próximo tópico. O funcionamento da consciência. Tópico 2. Acusação, defesa e julgamento. Subtópico 2.1. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmos capítulo 51, versículo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Acompanhe comigo na referência em destaque. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Como lemos na referência, Davi expressa uma verdade profunda sobre o funcionamento da consciência. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Essa declaração revela que a consciência não apenas acusa momentaneamente, ela mantém um registro permanente, um testemunho contínuo que confronta o transgressor constantemente. O pecado de Davi estava sempre diante dele, demonstrando que a consciência exerce essa função judicante incessante, julgando e recordando as transgressões cometidas sem permitir que o culpado simplesmente esqueça ou minimize sua falta. Complementando essa compreensão, Gênesis 3:7 nos mostra a primeira manifestação histórica dessa função judicante. Quando Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer aqui não se refere à simples percepção física. Refere-se ao discernimento moral instantâneo produzido pela consciência. Foi ela que, imediatamente após a transgressão, revelou-lhes a vergonha, acusou-os internamente e emitiu seu primeiro veredicto condenatório sobre a humanidade. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a consciência não é passiva, nem esquece. Ela julga ativamente, mantém registro das transgressões e confronta continuamente o transgressor com a realidade moral de seus atos. O verbo conhecer, Yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Aprofundando a análise que já iniciamos sobre Gênesis 3:7, é fundamental compreender a força semântica da palavra hebraica utilizada. O verbo conhecer, yada em hebraico, não expressa uma simples percepção sensorial ou intelectual superficial. Traduz, na verdade, o apontamento negativo profundo feito pela consciência, reprovando ativamente a conduta do primeiro casal. A escolha dessa palavra pelo autor bíblico é altamente significativa. Conhecer, no hebraico bíblico, frequentemente implica compreensão interior, reconhecimento visceral, experiência vivida. Quando Adão e Eva conheceram que estavam nus, experimentaram um conhecimento que transcendia o visual. Foi uma revelação moral, uma tomada de consciência sobre sua culpa, sua vergonha, sua separação de Deus. A consciência, através dessa palavra, operava como juíza que não apenas observa, mas reprova, condena, revela o mal cometido. Agora, explique para os seus alunos que a linguagem bíblica escolhida para descrever a ação da consciência, como o verbo yada, revela sua natureza profunda. Não é mera informação, mas reprovação interior que transforma completamente a percepção do transgressor sobre si mesmo e sobre seu pecado. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz,
Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Gênesis 3, versículo 7 ao 10. Acompanhe comigo na referência em destaque. Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Como lemos na referência, antes da queda, Adão e Eva viviam em um estado completamente diferente, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Essa passagem revela uma condição de inocência absoluta. Eles conheciam somente o bem, viviam em plena alegria, paz e comunhão perfeita com Deus. Não havia culpa, não havia vergonha, não havia medo. A consciência ainda não havia experimentado seu aspecto acusador porque não havia pecado a ser acusado. Era um estado de integridade moral completa, onde a nudez física não despertava qualquer constrangimento porque refletia uma transparência espiritual sem mácula. Porém, ao transgredirem a ordem divina, tudo mudou radicalmente. Gênesis 3, versículos 7 ao 10, descreve as consequências imediatas. A consciência ecoou violentamente na alma como uma voz secreta e profundamente incômoda. Surgiu a vergonha que os levou a cobrir-se, o medo que os fez esconder-se de Deus, a culpa que os atormentou. A consciência começou seu trabalho acusador, uma voz interior que não podia ser silenciada, testificando contra eles e revelando a gravidade da transgressão cometida. Agora procure explicar para os seus alunos que o contraste entre Gênesis 2, versículo 25 e capítulo 3, versículo 7 ao 10, demonstra dramaticamente a transformação operada pelo pecado, da paz e inocência para a culpa e vergonha quando a consciência desperta em sua função acusadora. Aqui concluímos o subtópico 2.1. Acusação, defesa e julgamento. Agora vamos dar início ao próximo. Fãs justificativas. Subtópico 2.2. A expressão "foram abertos os olhos", Gênesis capítulo 3, versículo 7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Acompanhe comigo no versículo 7. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Como lemos na referência, foram abertos os olhos de ambos. Essa expressão é extraordinariamente rica em significado. Não se refere apenas a uma abertura visual ou intelectual superficial. Significa a experimentação imediata da malícia, um conhecimento visceral do mal que antes era completamente inexistente em Adão e Eva. Na inocência original, eles conheciam o bem, mas não havia qualquer experiência ou compreensão do mal em suas almas. A queda trouxe essa experimentação traumática. De repente, suas consciências despertaram para a realidade do pecado, da culpa, da separação de Deus. O resultado dessa abertura de olhos foi imediato e devastador. Ao ouvirem a voz do Criador, aquela mesma voz que antes era motivo de comunhão e alegria, sentiram medo pela primeira vez. Não o temor reverente e adorador, mas o medo paralisante do transgressor diante de seu juiz. E esse medo produziu ação. Se esconderam. A consciência, agora ativa em sua função acusadora, os impeliu a buscar refúgio, a tentar escapar da presença daquele cuja lei haviam violado. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a abertura dos olhos em Gênesis 3:7 marca a ativação plena da consciência humana, um despertar para o mal que traz consigo medo, vergonha e o desejo desesperado de fuga. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis capítulo 3, versículo 11. Não houve uma resposta direta. Prosseguindo no relato do encontro entre Deus e Adão após a queda, observamos um momento crucial. Deus dirigiu a Adão uma pergunta retórica profundamente significativa. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Essa pergunta não buscava informação.
Deus já sabia tudo. Era, na verdade, um confronto divino que demandava reconhecimento e confissão da transgressão. Deus estava oferecendo a Adão uma oportunidade de confessar seu pecado, de submeter-se à autoridade divina e de aceitar responsabilidade por suas ações. Porém, como o texto registra, não houve uma resposta direta. Adão não confessou simplesmente: sim, Senhor, cometi o pecado. Em vez disso, buscou evasiva, procurando justificar-se ou culpar outros, o que veremos no próximo slide. Essa recusa de confessar diretamente diante de Deus é característica da natureza pecaminosa. A consciência acusa, mas o ser humano resiste, tentando argumentar, justificar ou fugir. A confissão honesta nunca foi fácil para o pecador. Agora procure explicar para os seus alunos que, quando Deus confronta o pecador, oferece oportunidade de confissão sincera, mas frequentemente, em vez de reconhecer a culpa, o homem busca escapatórias e justificativas. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Como vimos no slide anterior, Adão não respondeu diretamente à pergunta retórica de Deus, impossibilitado de negar seu pecado, pois a consciência já o acusava e a realidade estava cristalina. Adão recorreu àquilo que se tornaria comum a toda a humanidade, a tentativa de justificação. Sua resposta foi: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Observe a engenhosidade da justificativa. Adão não apenas culpa a mulher, mas implicitamente culpa o próprio Deus, a mulher que me deste. É como se dissesse: Senhor, a responsabilidade é sua também, por ter me dado essa mulher. Essa é a natureza da justificação humana diante da consciência acusadora. Busca desviar a culpa, encontrar um bode expiatório, argumentar circunstâncias atenuantes. Adão estava certamente buscando aplacar a voz incômoda de sua própria consciência, tentando convencer-se, e a Deus, de que não era totalmente responsável por sua ação. Porém, como veremos, essas justificativas não satisfazem a consciência e não modificam a realidade do pecado cometido. Agora explique para os seus alunos que, quando confrontados pelo pecado, os seres humanos frequentemente tentam justificar-se ou culpar outros, mas a consciência não se deixa enganar por essas racionalizações, permanecendo como testemunha silenciosa da verdade. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis 3, versículo 13. Tentativas como estas são meros placebos. Acompanhe comigo no versículo 13, diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Como vimos no slide anterior, Adão tentou se justificar culpando a mulher. Eva, por sua vez, seguiu o mesmo caminho de evasão, e disse à mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Ela culpa a serpente, o agente externo que a seduziu. É verdade que a serpente a enganou, mas Eva omite sua escolha pessoal de obedecer à serpente em vez de obedecer a Deus. O padrão se repete. Quando confrontado pela consciência e por Deus, o ser humano busca culpar outro. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e a culpa segue em cascata, nunca chegando àquele que realmente cometeu o pecado. Mas aqui está o ponto crucial. Tentativas como estas são meros placebos. Não curam a doença moral, apenas adormecem a dor temporariamente. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que culpar outros ou circunstâncias externas é um placebo que engana temporariamente, mas a consciência permanece insatisfeita porque conhece a verdade plena. Somos responsáveis por nossas escolhas. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 27, seguido Timóteo capítulo 4, versículo 3.
A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Salmos, capítulo 41, versículo 4. E Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E, por fim, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como lemos na referência, essa orientação apostólica revela o verdadeiro remédio para a alma aflita pela consciência acusadora. A confissão, tanto a Deus quanto à comunidade de fé, é parte essencial da cura espiritual. Não se trata de mero ritual religioso, mas de reconhecimento sincero da transgressão, acompanhado de oração mútua que traz restauração. A consciência encontra alívio não nas justificativas ou racionalizações, mas na honestidade radical diante de Deus e dos irmãos. Reforçando essa verdade, Provérbios 28, versículo 13, declara: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Observe a dupla exigência: confessar e deixar. Não basta admitir o pecado, é necessário abandoná-lo. Agora procure explicar para os seus alunos que a consciência não aceita justificativas ou racionalizações. O único remédio verdadeiro é a confissão sincera e o afastamento completo da transgressão, encontrando então misericórdia e cura espiritual. Aqui concluímos o subtópico 2.2, vãs justificativas. Agora vamos dar início ao próximo. O debate no tribunal. Subtópico 2.3. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, Atos capítulo 23, versículo 1, passado, 1 Coríntios 4, versículo 4, 2 Samuel capítulo 24, versículo 10, e futuro, 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, e Atos capítulo 24, versículo 16. Consolidando nosso entendimento sobre o funcionamento da consciência, chegamos a uma metáfora bíblica fundamental. A consciência funciona como um tribunal. Não é mero censor passivo ou observador neutro. É um juiz ativo que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Esse tribunal interior opera continuamente em 3 dimensões temporais distintas. Em relação ao presente, a consciência atua enquanto estamos agindo. Atos 23, versículo 1, registra Paulo declarando: Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Sua consciência o guiava e aprovava suas ações presentes, testemunhando em seu favor à medida que servia a Deus. Em relação ao passado, a consciência revive as transgressões cometidas. Em 1 Coríntios 4, versículo 4, Paulo afirma: Porque de nada me acusa a consciência, reconhecendo que ela examina o passado, buscando transgressões a acusar. Já em 2 Samuel 24, versículo 10, vemos o contrário. Após contar o povo, o coração de Davi o acusou, mostrando a consciência operando como juíza do passado, confrontando-o com seu erro. Em relação ao futuro, a consciência nos adverte preventivamente. Em 1 Samuel 24, versículo 6, Davi se recusou a matar Saul, porque sua consciência o alertava antecipadamente sobre o remorso futuro. Em Atos 24, versículo 16, Paulo declara: Exercito-me em ter sempre consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Uma consciência que o guia prospectivamente em suas decisões. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a consciência é um tribunal permanente que julga o presente, perscruta o passado e nos adverte sobre o futuro, operando continuamente em todas as dimensões temporais de nossas vidas. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos capítulo 2, versículo 15, 9, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12.
A consciência não é uma entidade isolada, mas atua em plena interação com as demais faculdades da alma, especialmente com os pensamentos e os sentimentos. Em Romanos 2, versículo 15, Paulo afirma que a consciência dá testemunho, juntamente com os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os, mostrando que ela trabalha lado a lado com a mente, avaliando raciocínios e intenções interiores. Agora procure explicar para os seus alunos que a consciência é dinâmica, dialogando constantemente com mente e coração para guiar as escolhas, corrigir rotas e fortalecer o caráter cristão em todas as dimensões da vida. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Prosseguindo na compreensão sobre como a consciência interage com as demais faculdades da alma, chegamos a um aspecto particularmente significativo. A consciência frequentemente entra em longos debates internos com os pensamentos. Essa é uma experiência universal. Quando a consciência nos acusa ou nos questiona sobre uma ação, a mente não permanece passiva. Os pensamentos a interpelam, buscam justificativas, aprofundam a análise das motivações por trás do que fizemos. Agora procure deixar claro para os seus alunos que o diálogo entre consciência e pensamentos é constante. A consciência acusa, a mente questiona e aprofunda. E essa batalha interior é um sinal de que a alma está viva e sensível à voz de Deus. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Como lemos na referência, Paulo expressa com profunda alegria, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo. Essa é a verdadeira recompensa da vida cristã fiel. Não apenas aprovação externa ou reconhecimento humano, mas o testemunho interior de uma consciência que não nos acusa. É a paz profunda de saber que andamos com integridade diante de Deus e dos homens. Essa consciência limpa é fonte de glória, confiança e força espiritual. Agora, procure explicar para os seus alunos que o autoexame honesto, orientado pela consciência e pela palavra, leva ao mais precioso dos testemunhos, uma consciência limpa que nos dá confiança e alegria diante de Deus. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Atos capítulo 24, versículo 1 ao 16. Então, há descanso para a alma. Chegamos agora a um princípio vital para a vida cristã. Mesmo quando acusações externas prevalecem contra nós, quando a opinião pública nos condena, quando circunstâncias adversas nos cercam, há uma paz interior que transcende tudo, a paz que vem de uma consciência sem ofensa. Paulo vivenciou isso dramaticamente em Cesareia. Agora, explique para os seus alunos que uma consciência sem ofensa é baluarte inexpugnável contra as condenações do mundo. Ela oferece paz interior, mesmo quando acusações externas prevalecem, porque o julgamento de Deus é o que verdadeiramente importa. Aqui concluímos o tópico 2, o funcionamento da consciência. Agora, nosso objetivo é o próximo tópico. A consciência é falível. Tópico 3. Defeitos da consciência. Subtópico 3.1. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios capítulo 4, versículo 19
E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fraca, legalista. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 7 ao 12. E contaminada ou corrompida. Tito capítulo 1, versículo 15. Prosseguindo em nossa análise sobre a consciência, é necessário reconhecer uma realidade bíblica importante. Nem toda consciência funciona adequadamente. A Bíblia menciona várias condições patológicas da consciência. Consciências que foram danificadas, enfraquecidas ou corrompidas pelo pecado e pelo afastamento de Deus. A primeira é a consciência cauterizada, insensível ao pecado. Em Efésios 4,19, Paulo descreve pessoas entorpecidas, se entregaram à devassidão para cometer toda espécie de impureza com ganância. Sua consciência foi como que queimada, deixando de funcionar. Em 1 Timóteo 4,2, ele menciona aqueles cuja consciência está cauterizada, pessoas que pecam repetidamente, até que a voz da consciência se cala completamente. É um estado de insensibilidade espiritual perigosa. A segunda é a consciência fraca, legalista e excessivamente escrupulosa. Em 1 Coríntios 8, 7 e 12, Paulo aborda irmãos cuja consciência era fraca, tão sensível a questões secundárias que se ofendiam facilmente e julgavam severamente. Sua consciência funcionava, mas de modo desequilibrado, criando culpa onde não havia transgressão real. A terceira é a consciência contaminada ou corrompida. Em Tito 1,15, Paulo afirma que, para os puros tudo é puro, mas para os contaminados e infiéis nada é puro, porque tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Essa é a consciência que foi envenenada pela idolatria, pela imoralidade, pela rejeição persistente da verdade. Agora procure deixar claro para os seus alunos que existem consciências doentes, algumas silenciadas pela repetição do pecado, outras excessivamente severas, outras corrompidas pela idolatria, e todas necessitam de restauração pela graça de Deus e pela palavra. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 19. Romanos capítulo 9, versículo 1. Todo desequilíbrio é perigoso. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Como lemos na referência, Paulo estabelece um princípio fundamental para o funcionamento correto da consciência. No versículo 5, ele afirma: o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aqui vemos que a boa consciência está diretamente ligada à pureza do coração e à fé genuína. Ela não funciona isoladamente, mas integrada com toda a vida espiritual do crente. No versículo 19, Paulo continua: guardando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. A advertência é clara: rejeitar uma boa consciência leva ao desastre espiritual. Alguns naufragaram na fé precisamente porque desprezaram sua consciência, permitindo que ela fosse corrompida ou silenciada. Agora procure explicar para os seus alunos que uma consciência saudável não nasce automaticamente, precisa ser constantemente educada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo para funcionar corretamente, evitando extremos perigosos. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo onde tudo é pecado. Consolidando o que acabamos de aprender sobre o equilíbrio necessário para uma consciência saudável, precisamos compreender os dois extremos perigosos e seus efeitos devastadores. A insensibilidade da consciência leva à complacência com o pecado. Quando a voz da consciência é silenciada pela repetição do mal, pela dureza do coração ou pela rejeição persistente de Deus, a pessoa passa a viver em conformidade com o pecado.
Não há mais culpa, não há mais desconforto moral, apenas uma existência entorpecida espiritualmente. É o estado da consciência cauterizada que vimos no slide anterior. O perigo é profundo. Sem a acusação da consciência, a pessoa segue em direção ao abismo sem nenhuma voz interior que a alerte. Por outro lado, a hipersensibilidade da consciência produz extremismo oposto, onde tudo se torna pecado. Essa é a consciência fraca, legalista. Cria-se um sistema moral tão rígido e perfeccionista que qualquer ação, por mais inocente, é interpretada como transgressão. Isso produz escravidão espiritual. A pessoa vive atormentada, impossível satisfazer sua própria consciência. Paralisa a vida, cria ansiedade e afasta das graças de Deus. O caminho bíblico é o equilíbrio, uma consciência sensível às transgressões genuínas, mas calibrada pela verdade da palavra de Deus, não por superstição ou legalismo. Agora, explique para os seus alunos que a consciência saudável navega entre dois abismos, nem insensível ao pecado, nem escravizada por legalismo, mantendo sensibilidade genuína à vontade de Deus revelada na palavra. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século, Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23. Chegamos agora a um aspecto crítico e alarmante sobre o funcionamento corrompido da consciência. É precisamente nesse campo de insensibilidade e hipersensibilidade que as seitas agem, manipulando consciências e aprisionando almas incautas. Os falsos mestres sempre exploram essas fraquezas da consciência humana. Alguns pregam licenciosidade, tudo é permitido, não há pecado real, silenciando consciências e levando pessoas à degradação moral. Outros pregam legalismo extremo. Esses dias são sagrados, essas comidas são proibidas, esses gestos são pecaminosos, criando escravidão espiritual através do medo e da culpa perpétua. Agora, explique para os seus alunos que as seitas prosperam explorando consciências mal formadas, seja silenciando-as através da licenciosidade, seja aprisionando-as através do legalismo, e a defesa é a educação genuína da consciência pela verdadeira palavra de Deus. Aqui concluímos o subtópico 3.1, Defeitos da consciência. Agora vamos dar início ao próximo. Deus, o Supremo Juiz. Subtópico 3.2. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Após explorarmos extensivamente a importância, o funcionamento e as falhas da consciência, chegamos a um princípio que pode parecer paradoxal, mas é biblicamente essencial. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Portanto, embora a consciência seja importante como guia moral interior, ela não pode ser nosso árbitro final. Precisa ser constantemente verificada e corrigida por algo que é superior, a palavra de Deus e a verdade revelada. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que a consciência é guia valioso, mas não juiz supremo. Deve ser sempre submetida ao julgamento da palavra de Deus, que é infalível e definitiva. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Aqui Paulo oferece um testemunho pessoal extraordinário. Essa declaração é profundamente reveladora. Ele estava dizendo que sua consciência não o acusava. Ele tinha consciência limpa, uma consciência que não o condenava por suas ações. Parecia ter, portanto, todo o direito de se considerar justificado, aprovado, íntegro. Mas, e aqui está o ponto crucial, ele conscientemente recusa fazer essa conclusão definitiva. Por quê? Porque Paulo reconhecia que a aprovação de sua própria consciência, por mais valiosa que fosse, não era suficiente nem definitiva. O verdadeiro juiz não é sua consciência, mas o Senhor.
Agora, procure deixar claro para os seus alunos que uma consciência limpa é valiosa e deve ser buscada, mas não é garantia de justificação definitiva. Somente o julgamento de Deus, que conhece todas as coisas, é final e verdadeiro. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24, capítulo 19, versículo 12 e 13. Prosseguindo na exortação apostólica sobre a submissão humilde a Deus, chegamos a um princípio que encapsula toda a teologia da consciência. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Essa submissão não é opcional ou dependente de nosso sentimento interior. É mandatória, porque reconhece a realidade da soberania divina. Somente Deus, o Supremo Juiz, possui a capacidade infinita de sondar nosso interior completamente, de expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo aqueles desígnios que nos são ocultos, que nem nós mesmos compreendemos plenamente. Agora, explique para os seus alunos que a verdadeira sabedoria cristã é submeter-se humildemente a Deus, reconhecendo que mesmo uma consciência limpa pode estar cega para verdades que somente Deus pode revelar e corrigir. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Um exemplo bíblico extraordinário ilustra precisamente esse princípio. Há momentos em que nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados por Deus para reconhecer nossos pecados verdadeiros. A consciência, nessas situações, está cega. Não acusa porque foi endurecida ou porque racionalizamos nossas ações. Davi é o exemplo clássico. Após cometer adultério com Batseba e organizar a morte de Urias, Davi permaneceu em silêncio, aparentemente em paz com sua consciência. Não havia confissão, não havia arrependimento visível, apenas insensibilidade e rigidez moral. Mas Deus não o deixou naquele estado. Enviou o profeta Natã com uma parábola penetrante que expôs a maldade de Davi de forma que ele não podia negar. Em 2 Samuel 12, versículo 1 ao 13, vemos o confronto divino através de Natã. Tu és esse homem. De repente, os olhos de Davi foram abertos. Sua consciência, que havia permanecido adormecida, despertou violentamente. Então sim veio a confissão, o arrependimento genuíno, o clamor por perdão. Esse relato mostra que Deus, na sua graça soberana, não nos abandona em nossas ilusões morais. Envia profetas, pregadores, circunstâncias, tudo para despertar consciências adormecidas. Sua consciência, que havia permanecido adormecida, despertou violentamente. Então sim veio a confissão, o arrependimento genuíno, o clamor por perdão. Esse relato mostra que Deus, na sua graça soberana, não nos abandona em nossas ilusões morais. Envia profetas, pregadores, circunstâncias, tudo para despertar consciências adormecidas. Agora procure deixar claro para os seus alunos que nossa consciência pode estar enganada, e Deus frequentemente nos confronta através de sua palavra e seus servos para despertar-nos do engano moral e conduzir-nos ao genuíno arrependimento. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Continuando com exemplos de consciências que precisaram ser despertadas, encontramos Pedro. Ele se considerava forte, inabalável na fé, capaz de morrer ao lado de Jesus. Mas em Lucas 22, versículos 54 ao 62, vemos sua tragédia. Negou Jesus não uma,
mas 3 vezes, e de forma progressivamente mais veemente. Sua consciência parecia adormecida durante aqueles momentos de covardia. Mas quando ouviu o canto do galo, subitamente acordou. Aquele som simples funcionou como a voz de Deus despertando-o. Pedro chorou amargamente, finalmente confrontado pela realidade de seu pecado que sua consciência havia ocultado. Agora, explique para os seus alunos que os pecados espirituais, soberba, orgulho, presunção, são os mais perigosos porque nossa consciência os deixa passar despercebidos. Precisamos constantemente invocar a Deus para sondá-los e revelá-los. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Salmos capítulo 119, versículo 18 e 34 e 130. Depois, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Cheguemo-nos sempre a ele com inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Nossa próxima lição será a de número 7, com o tema Os Pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Deus abençoe.